que é a democracia? Bem-vindo à terceira aula, sou eu novamente, Iago. Atualmente, muito se fala sobre a democracia, os riscos a ela, até mesmo sobre atos antidemocráticos. Mas será que realmente vivemos em uma democracia? Para responder essa pergunta é necessário, primeiramente, responder a pergunta que é título desta aula. Entende-se democracia como um regime de governo cujo poder vem do povo. Em um governo democrático, todos os cidadãos possuem o mesmo estatuto, têm garantido o direito à participação política e voto de mesmo peso. Como conversado na aula anterior, mostramos a diferença entre a república e a democracia. Até concluímos que nomes como república democrática é uma contradição. A origem deste conceito de democracia também surgiu na Grécia Antiga, no século V a.C., quando Clístenes, aristocrata progressista, liderou uma rebelião contra um tirano, derrubando-o e iniciando reformas que implantaram a democracia em Atenas. A cidade foi dividida em 10 unidades, denominada de demos, que era o elemento principal dessa reforma. Por isso, o novo regime passou a se chamar democratia, forma do radical grego demo, que significa povo, e kratia, que significa poder ou forma de governo. As decisões políticas passaram a ser tomadas com participação direta dos cidadãos nas assembleias, que aconteciam em praça pública, chamada de ágora. Vale lembrar que na Grécia Antiga apenas eram considerados cidadãos os homens gregos. Então incluía mulheres, estrangeiros, crianças, escravos. E todos esses homens tinham os votos iguais. Outro detalhe importante é que neste período, como as cidades eram bem pequenas e uma significativa parcela da sociedade não tinha direito ao voto, aplicava-se uma variação da democracia conhecida como democracia direta. Ou seja, havia o debate e a votação sobre uma questão e ela ocorria diretamente com a participação de toda a sociedade, diferente do que nós temos hoje, onde utilizamos o esquema de democracia representativa. O sistema já foi bastante criticado na própria Grécia por Platão, Sócrates e Aristóteles. Platão dizia que o sistema era feito para homens fracos e preguiçosos. Sócrates, num dos seus diálogos, disse o seguinte: quem seria o melhor para conduzir um barco, senão um estudado especialista de náutica ou um corsário qualquer conhecido e admirado pela tripulação? Enquanto os cidadãos tiverem o parâmetro de eleição um homem qualquer que os trate bem, ao invés de considerar a necessidade de dar poder àquele que seria o melhor administrador, a democracia seria falha. Aristóteles acreditava que o voto aberto a toda a cidade seria direcionado pelas massas e não pelo bem da cidade, sendo o outro lado da oligarquia, mas ao invés de pessoas ricas no poder, seria governado pelos indigentes. O maior medo de Sócrates e Aristóteles era o sistema tender para o populismo e as massas votarem por benefícios sem pensar no longo prazo, e com isso acabar votando em demagogos, que prometem as melhores coisas sem se preocupar com a viabilidade de tais ações, sendo resumida como uma ditadura da maioria, já que na decisão de 50% mais um, essa é a escolhida. Esse sistema ficou esquecido por anos, até ser visto novamente no século XX, através da sua forma representativa, onde, através de diversos processos históricos, o direito a voto foi extremamente ampliado. No entanto, a população não age diretamente nas questões discutidas. Como o próprio nome sugere, ao invés da atuação direta, realizamos eleições representativas. Então, escolhendo deputados, senadores, prefeitos e assim por diante. E este sim é que realiza os debates, as votações e as decisões que posteriormente serão impostas à sociedade como um todo. Na democracia representativa, tem um sistema de contrabalanço para o equilíbrio de poder, onde cada um dos poderes é independente e eles se fiscalizam entre si. Embora o poder executivo e os representantes são escolhidos por maioria absoluta, permitindo sim o populismo, o legislativo não segue o mesmo processo. Portanto, o indivíduo é mais representado, podendo ter a bancada de religiosos, agro, comerciantes, trabalhadores e outras classes. Dependendo do país, há também a votação para o judiciário, não é o caso do nosso país, mas, por exemplo, nos Estados Unidos você pode escolher os juízes estaduais e municipais, menos o da Suprema Corte a nível federal, que seria o nosso STF. Porém, o sistema de poderes do Brasil é bastante corrompido, sendo um dos piores. No executivo, por ser escolha da maioria, é populismo puro. Não é difícil ver promessas quase impossíveis e candidatos, e mesmo assim eles ganharem muito votos até serem eleitos. Não temos um poder nenhum sobre o judiciário, e nosso legislativo funciona não por voto, mas por coeficiente partidário, onde o partido com mais votos leva mais representantes, mesmo que esses representantes não tenham ganho muitos votos, chegando em eleições municipais, casos de vereadores que foram eleitos com menos de 10 votos. Hoje, praticamente todos os países usam esse sistema, e apesar das críticas bem conhecidas e fundamentadas dos filósofos gregos, os erros apontados por eles não foram evitados.
e praticamente em todos os países vimos ou estamos vendo um grande uso do populismo. Ter o poder de votar realmente dá ao indivíduo uma sensação de participação no governo. Mas será que no sistema democrático esse poder não passa de uma ilusão? Fica a pergunta e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.